Glória a Deus, amém? Amém. Eu estou feliz com o Senhor. Glória a Deus. Acender a luz aí. Agora sentido no canto só, né? Olha. Que legal. Deus é bom? Sim. Amém? Amém. Alguém aí com sono? Não. Só a luz mesmo quando acende, né? Daquele reflexo nos olhos. Deus é maravilhoso. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Glória a Deus. Todos me ouvem? Amém? Amém. Deus é bom? Sim. Quantos estão felizes que está chegando o Natal? Aleluia. Eu gosto. Natal. Eu gostava muito de São João. Quando eu comia muito. Hoje eu como pouco. Não tem nem graça, né? Então, depois do Natal, era o meu aniversário de São João. Mas hoje o povo nem convida mais a gente para São João. Me convida mais para comer uma carne de porco, um churrasco. O povo se converte, eles não vão assar mais carne não, que não é de Deus não. Amém? Mas pode assar carne, viu, pessoal? Deus não acha ruim não. Assar milho. Agora é Natal, viu? Natal é dia dessa carne, viu? Comia carne com o Novo Testamento, cara. Não pode assar. É. Cozida. Natal chegando. Amém? Lembre de sua confraternização com o pastor. Pastor, vamos fazer uma confraternização lá em casa, pastor? Eu, o senhor, a família do senhor, minha família, minha carninha. Deus é bom? Sim. Me veio uma pergunta esses dias, que é assim: qual o nível de intimidade que eu tenho com Deus? Qual o nível? Queria repassar essa pergunta para você. Qual o nível de intimidade que você tem com Jesus? Desde quando você aceitou Jesus, você continua no mesmo nível? Ou você acha que você cresceu? Não, eu conheço mais Jesus hoje do que quando eu me converti. Não, eu sou a mesma pessoa. Desde quando eu antes de eu me converter, depois que eu me converti, eu conheço Jesus da mesma forma. Como é que está a nossa caminhada com Jesus? Deixa eu fazer a pergunta. O céu te conhece? Sim ou não? Sim ou não? Sim? Os anjos te conhecem? Será se todo dia o anjo diz: olha, lá vem de novo. Abre aí o Wi-Fi aí, que lá ele está tentando se conectar com o Pai. Ou será se quando chega teu e-mail lá no céu, a tua oração, o anjo vai dizer: gente, Edival? Tu não lembra de algum Edival? Lá de Juazeiro? Aí o anjo: não. Aí o anjo vai dizer: não, pai, ele está todo dia aí mandando mensagem. Todo dia ele está buscando, todo dia ele está... O céu te conhece? Sim ou não? Sim. E o inferno? Também. O inferno, que agora está gravado, né? Então você tem que falar, tem que explicar, né? O inferno, quando eu falo, são os demônios. Porque o inferno ainda não foi inaugurado. Mas os demônios, para a gente figurar os demônios, a gente chama de inferno, né? E o inferno te conhece? Sim ou não? A Bíblia diz que Satanás, ele vai até Deus. Aí Deus pergunta, né? Tem visto meu servo Jó? Ou seja, existem conversas nos mundos paralelos. Só que eu te pergunto, como é que você é conhecido no inferno? Tem dois tipos de conversa no inferno. Faz de conta que um demônio chega pro outro e diz assim: ei, tu viu Rosângela? Tá trabalhando para nós agora. Tá arrependido, né? Você é conhecido assim no inferno? Como alguém que trabalha para eles? Sabe assim, quando um demônio... Isso é uma figuração, viu? Quando um demônio acorda, ele diz assim: ei, ainda bem que hoje eu não vou trabalhar. Por quê? Porque Rosângela já está trabalhando para mim já. Tá arrependido, né, irmão? Não é porque... Vou usar todo mundo não, né? Esse exemplo.
Não vai ficar com raiva, né? Só de casa, né? Eu já disse que um não ora, já disse que o outro tá travando por dentro. Tá com 50. Ou será que eles ficam com medo quando você se levanta? Eu quero acreditar que os demônios fazem reunião todos os dias com o meu nome, tentando esquematizar como é que vão me paralisar. Se você é alguém que faz algo por Deus, para Deus, ou para cumprir o chamado que você tem, então no inferno tem reuniões deles esquematizando como vão te paralisar, como vão conseguir paralisar a sua vida. Sim ou não? Isso é estranho para você ou é normal? Sim? Você já ouviu falar que teu nome está sendo falado no inferno? Sim ou não? Eu lembro quando eu era jovem, mais jovem, né? Eu fui participar de um sarau na escola que eu estudava, no colégio. E eu fiquei para encenar um cordel de literatura. E esse cordel de literatura era o dia em que Lampião chegou no inferno. A chegada de Lampião no inferno. É claro que eu não vou recitar, apesar de eu ainda saber de cor. Mas tinha um momento da história em que Lampião chegava na porta do inferno e os caboclos diziam assim: olha, espera ainda, eu vou ver lá se o teu passaporte já chegou. Aí quando chegava lá, o chefe dizia assim: não, aqui não, diga ele que vai bagunçar em outro canto, aqui já tem demais, isso aí é demais. É uma figuração, é uma piada, mas uma verdade é: o reino das trevas, eles arquitetam planos contra as nossas vidas, e o que vai determinar se esses planos irão acontecer ou não é a nossa intimidade com Deus. Jó diz assim: bem eu sei que todos os planos de Deus irão acontecer, porque nenhum deles serão frustrados. Os planos de Deus para a nossa vida não serão frustrados. Amém? Amém. Mas nós estamos posicionados diante dessa palavra para que os planos dele não sejam frustrados? Sim ou não? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, 19, verso 11. Tu és bom, Senhor, Tu és maravilhoso, Deus. Tu és fiel, Senhor. Atos 19, verso 11. Vamos ler só o 11, depois a gente lê o resto. Que diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Quem fazia milagres através de Paulo? Deus. Diga assim: Deus quer fazer milagres através da minha vida. A Bíblia diz que Deus ele fazia milagres extraordinários através da vida de Paulo. Aí antes que você comece a dizer assim: não, mas era Paulo, é porque Paulo era especial. Paulo até certo momento da sua vida foi um pecador igual a mim e a você, com algumas acusações, com alguns crimes, com alguns erros. Então não é o teu passado que vai definir o tanto de Deus que você vai ter, mas a disponibilidade do teu coração hoje para receber aquilo que Deus tem. E a Bíblia diz que Deus, pelas mãos do apóstolo Paulo, fazia milagres extraordinários. E quando eu li, às vezes a gente lê batido, né? E diz assim: milagres extraordinários. Milagre já é extraordinário, sim ou não? Um milagre já é algo fora do comum. Ou para você milagre é algo comum? Todo dia você vê um milagre? Um de manhã, um de tarde, um de noite? Não é algo comum. Só que aí a Bíblia diz assim: milagres extraordinários. São milagres ainda maiores. Você deve saber que existem curas, milagres e maravilhas, sim? O que é uma cura? Cura é cura. Eu estou com dor de cabeça, aí Jesus curou. Cura. Estou com problema no estômago. Jesus curou.
cura. Tô com problema na perna, Jesus curou, cura. O que mais? Asma, gripe, é uma cura. Mas aí nasce cotósse, é a parte do braço. Aí no meio de uma oração, num culto ou em casa, o braço começa a nascer, começa a se criar. O que é isso? Milagre. Milagre. A cura é uma coisa, milagre é outra. Por exemplo, Jesus andou por cima das águas. Milagre. Só que aí a Bíblia diz que tem milagres extraordinários. Eu já presenciei alguns milagres extraordinários. Tem dias que você está na pretensão assim: eita, Jesus vai curar hoje. Jesus hoje vai curar. Aí quando você vai orar para alguém, que você ora, é quando você vê Deus operou um milagre. Aí já tem dias que você está ali para viver cura, milagre. Quando você vê Deus faz um milagre extraordinários. Hoje está muito falado em milagres criativos. Quem já ouviu essa palavra? Tem um relato de um homem chamado Reinhard Bonk, um alemão, um evangelista que ele estava pregando na Nigéria, se não me falta a memória, no ano de 2000. E a Bíblia diz que uma mulher chegou com o seu bebê. E o seu bebê, ela nasceu com uma mutação. Ela tinha os dois sexos. Era um bebê que nasceu com sexo masculino e feminino. Uma hermafrodita, né? E a Bíblia diz que na hora que o Bonk foi orar da plataforma, ele começou a orar por milagres. E aquela mãe, ela sentiu que a sua filha, o seu bebê tinha sido tocado. Quando ela abriu a fralda da criança, o seu bebê era uma menina. Aleluia. O sexo masculino tinha sumido. Glória a Deus. Eu creio nisso. Aleluia. Eu creio em milagres de maravilhas extraordinários, milagres criativos dessa noite sobre a tua vida. Aleluia. Uma vez nós estávamos em uma casa, e quando nós estávamos terminando a oração, Deus mandou orar pela dona da casa. E Deus nos fazia saber no nosso coração, eu e Rosângela, que ela estava com problema na imagem. Eu coloquei a mão sobre a cabeça daquela mulher. E eu comecei a ministrar na ousadia que o Senhor me entregou naquela noite. E eu disse: corpo, começa a desinchar agora. Aquela mulher começou a perder medidas aos nossos olhos. E ela teve que segurar as calças. Ela foi lá dentro e vestiu uma roupa que não cabia há muito tempo. Ela voltou e testemunhou que há anos ela vinha se olhando no espelho e não se reconhecia mais. Deus querendo tocar no coração, o que é que ele faz? Um milagre criativo. Eu lembro que uma vez uma mulher chegou aqui, a esposa de um empresário bem conhecido na cidade, e nós estávamos no monte, e eu não sabia por que tanta fome que aquela mulher tinha de oração. E um dia ela confessou: olha, a minha filha, ela foi diagnosticada com uma doença rara. Ela não está crescendo, e ela nasceu sem útero, sem ovário, sem mais o que? Só isso, né? E nós começamos a orar vários dias consecutivos no monte. Nós não fazíamos outra coisa a não ser orar e declarar. 12 dias. Eu não sei como, mas teve um dia que ela chegou abismada, porque a filha menstruou. Mas se ela não tinha nada, ela levou a menina no médico. Chegou lá, o médico disse assim: olha, eu não sei o que aconteceu, mas ela tem útero, mas ela tem ovário, e ela vai poder ser mãe. Um milagre criativo da parte de Deus. Ei, Deus ainda é Deus de milagres extraordinários. Aleluia. Nós servimos a um Deus que Ele não só faz aquilo que nós pensamos. A Bíblia diz que Ele faz mais do que nós podemos pensar, pedir ou imaginar. Glória. No verso 12 diz assim, eu vou ler o 11 de novo: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, ao ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Já imaginou nessa unção? A Bíblia diz que eles pegavam partes da roupa de Paulo e eles cortavam e eles levavam até os doentes. E às vezes na nossa imaginação a gente pensa que é nos dias como hoje, né? Pega o lenço,
Aí coloca em cima, aí diz assim, seja abençoado, né? Olha, beba essa água. Não, a Bíblia diz que quando o lenço chegava na casa, as enfermidades fugiam do lenço que Paulo usava. Os espíritos malignos que possuíam pessoas, quando o lenço entrava dentro de casa, eles fugiam. Olha o nível de intimidade que Paulo tinha com Deus. Eu não sei você, mas eu quero. Porque nós servimos a um Deus tão grande, tão poderoso, tão fiel, tão verdadeiro, e a gente não poder acessar a esse Deus na sua totalidade. E o pior de tudo, não é acessar por falta dele não querer ser acessado, é não acessar por falta de disposição e de entendimento. Diga assim, eu creio que esse Deus, ele é acessível. E alguns judeus, verso 13, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu, conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que as pessoas começaram a ver o poder de Deus manifestou através da vida de Paulo. Aonde as pessoas chegavam, tinha testemunho. Tu sabe ali, Maria, que era aleijada, sim, foi curada. Meu Deus, o que foi? Fez promessa? Não, foi Paulo. Paulo veio aí? Não, trouxeram um lenço. E entrou dentro da casa dela e ela foi curada. Começa a acontecer esses testemunhos. A Bíblia diz que alguns homens, filhos de um sumo sacerdote, eles quiseram fazer o que Paulo fazia. Eles imitaram o que Paulo fazia. Eles aprenderam o que Paulo fazia. E eles colocaram em prática o que Paulo fazia. Eles só esqueceram uma coisa: de andar com Deus que Paulo andava. Você pode aprender a fazer algo, você pode querer fazer algo para Deus, mas se você não tiver intimidade com Deus, vai ser em vão. Aprender a tocar, aprender a cantar, aprender a pregar é fácil, mas tudo isso só vai fazer acontecer, só vai valer a pena se você tiver intimidade com o dono da obra. Porque fazer a obra sem o dono da obra é a mesma coisa que você querer fazer algo que você não está habilitado a fazer. A Bíblia diz que existia um homem possesso, e esses 7 homens que quiseram imitar Paulo, eles foram lá e eles foram expulsar o demônio da vida daquele homem. E eles disseram, nós vamos fazer assim como Paulo fez. Ei, em nome de Jesus, que Paulo prega, vai embora agora. Aí a Bíblia diz que o demônio responde. O que é que o demônio respondeu? Eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas tu, quem é? Quem é você? Eu faço uma pergunta de novo: como é que estão te conhecendo no inferno? No reino espiritual, como você é conhecido? Será se nós estamos tão perto de Cristo que no reino espiritual, seja anjos, sejam demônios, eles podem olhar para nós e ver a Cristo? Não sei se eu já contei aqui, quando nós andávamos com um pastor, que quando o demônio se manifestava, ele chamava os obreiros da igreja e ele botava no altar e ele dizia assim: agora vai lá, demônio, mostra quem é de Deus. E ele dava permissão para o demônio ir para cima.
E eu já vi demônio indo pra cima de obreiro, puxando pela gravata. Sabe por quê? Porque não é a roupa, não é o tempo de igreja, mas é o Jesus que nós carregamos. Mas eu já também vi demônio olhar para uma senhorinha e dizer assim: eu não consigo olhar para ela porque existe uma luz que está sobre ela. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. Quando nós aceitamos Jesus, essa luz vem andar conosco. Então, quando as trevas olham para nós, elas enxergam uma luz. A Bíblia diz que se por um caminho o inimigo vem contra ti, ele vai por 7, ele vai ter que fugir. Porque existe a luz de Cristo nas nossas vidas. Existe a presença de Deus em nossas vidas. Eu lembro de um dia em que nós entramos em uma guerra e começamos a declarar coisas sobre esse lugar, declarando, e nós entendemos que era como se as portas estivessem fechando, como se tudo estivesse piorando. Como é que pode? Então aumentou a oração, a gente começou a declarar uma só coisa que vai acontecer, e parece que tudo está se fechando. Aí veio uma mulher de Deus aqui e disse: olha, está tendo uma guerra nesse ambiente espiritual, mas Deus está enviando um anjo. E começou a dar as características desse anjo. Era um anjo oriental, né? Eu disse: que marmota é essa? Essa mulher agora ela está da heresia para dentro. Agora ela profanou. Eu fiz igual a você aí, quis rir na hora. E ela começou a ministrar, e eu sempre com temor, porque a Bíblia diz que a gente precisa discernir e julgar, não a pessoa, mas a palavra está sendo liberada. Nós recebemos aquela palavra, ficamos discernindo. Dias depois, eu não lembro quantos, mas chegou outra pessoa e disse assim: olha, a guerra que vocês estão enfrentando são de demônios de outros continentes que vieram para assolar essa obra. Nós estávamos no começo do baluarte, para impedir que isso pudesse crescer e tomar proporção. Por isso que Deus enviou um principado dele com autoridade semelhante, equiparada, para vir destruir as obras das trevas. E as duas palavras, elas se formavam em uma só. O reino espiritual é evidente, o reino espiritual é real. Porque nós não entendemos algo, não quer dizer que ele não exista. Mas o reino espiritual existe. Aí eu te pergunto: como você está sendo reconhecido no inferno? Essa pregação não é sobre inferno, essa pregação não é sobre demônios, essa pregação é sobre nós. Como nós estamos sendo reconhecidos no inferno? A Bíblia diz que aquele demônio, ele não reconheceu o Cristo que aquelas pessoas não carregavam. Eles não reconheceram a unção que tinha na vida de Paulo, não estava sobre aqueles homens. E um só homem possuído por demônios, ele bateu em 7 homens, envergonhou 7 homens e fez eles saírem pelados, correndo. Sabe por quê? Porque eles quiseram fazer algo que todo mundo faz, que Paulo estava fazendo, mas sem Deus. Eles eram filhos de um sacerdote, ou seja, eles entendiam de religiosidade, eles entendiam de liturgia, eles entendiam de cultos, mas eles não tinham o Deus Todo-Poderoso. E às vezes nós entendemos de culto, entendemos de liturgia, entendemos de religiosidade, mas não possuímos o Cristo que verdadeiramente transforma. Como está a tua comunhão com Cristo? Como está a tua andada com Cristo? Eu vou te fazer uma pergunta que eu fiz lá no começo. Você, depois que aceitou Jesus, você conhece mais a Jesus hoje? Ou é a mesma coisa? Você vem crescendo em conhecer Jesus? Sim ou não? Ou você é a mesma pessoa? A Bíblia diz que aquele demônio envergonhou aqueles 7 homens. A Bíblia diz que maior é o que está conosco
do que o que está no mundo. Se fosse 7 demônios contra alguém que tem Deus, iriam ser 7 demônios envergonhados. Se fosse 70 pessoas endemoniadas contra alguém que tem Deus, seriam 70 pessoas manifestas e envergonhadas ou libertas. Porque não é o número, mas é quem está conosco. Qual é a medida que você tem de Jesus? Eu lembro que quando eu conheci a primeira cruzada, em 2016, eu fui para a cruzada e vi aquela multidão de pessoas. Foi em outra cidade. Eu digo, eu quero sair. Eu quero participar de sair. Aí eu cheguei na igreja local que eu congregava. E eu disse, pastor, vamos fazer uma cruzada. Quanto é? Quanto é para fazer? O senhor sabe fazer? Eu disse, quanto é? Me diga que eu vou trabalhar e eu pago. Aí o pastor disse, rapaz, larga a mão. Isso é besteira. Mas eu fiquei com desejo. Passou o tempo, passou os anos. Fui para outro ministério. E aquilo ficou crescendo no nosso coração. O desejo de fazer cruzadas. Quando foi em 2019, aí Deus nos deu a visão e a revelação de fazer cruzadas. Então vamos fazer. Marcamos a primeira para janeiro de 2020. Primeira coisa que a gente fez, chegamos para o pastor local que nos congregou. Pastor, muito obrigado, mas foi até aqui que o Senhor nos direcionou. Não, mas por quê? Porque o pastor vai trabalhar com cruzadas agora. Não, mas não tem como trabalhar e continuar na igreja? Eu disse não. Porque eu tinha tentado fazer uma cruzada lá. Eu disse, pastor, se a gente conseguir cesta básica, a gente pode fazer uma cruzada? Ele disse, pode. Quando nós chegamos com as cestas, nós ganhamos 30 cestas. No mês de setembro. Mês de agosto. Para fazer em setembro. Quando nós chegamos lá todos alegres, eu disse assim, mas primeira igreja. Sobrou umas 6 cestas, não foi? Para as famílias. Mas nós fizemos. E a igreja lotou. E foi uma bênção. Só que a igreja não estava preparada para aquele crescimento. Criança quebrou torneira, quebrar bebedouro, aquele negócio. A mulher do pastor saiu lá e disse assim, pelo amor de Deus, vai naquelas crianças e resolve os problemas que vocês criaram. Esse problema? Nós estamos trazendo a solução. Então eu entendi. Eles não estavam errados. Nós que estávamos no lugar errado. Então nós saímos daquele ministério dizendo assim, vamos fazer a nossa cruzada. Em 2020, nós pegamos todo o dinheiro que a gente tinha, R$160. Fretamos um trio elétrico. Já fizemos cruzada com o trio elétrico aqui, não sei quem lembra. Fomos para a igreja, treinamos a igreja local. Treinamos a igreja toda, isso eu e Rosângela. Treinamento, eu, Rosângela, mais 4 pessoas da igreja. Fizemos 2 dias de treinamento. Na sexta-feira era o evangelismo. Quando foi chegando perto do evangelismo, uma pessoa que estava orando com a gente disse assim, olha, eu arrumei uma bicicleta para vocês. Eu disse, pois a gente vai sortear aqui na cruzada. Aí na sexta-feira, não, no sábado, até a sexta foi o treinamento. Quando foi no sábado, o evangelismo. Nós treinamos as 4 pessoas para o evangelismo. Não foi nenhuma das 4 pessoas. Aí eu, Rosângela, então, eu tenho a bicicleta aqui nas costas e saí andando no meio do bairro. É hoje, grande cruzada. Por onde eu passava, as crianças olhavam. Aí era eu andando, Rosângela andando e uma fila de crianças. E quando a gente chegava numa casa para evangelizar, botava a bicicleta na porta, as pessoas, que é esse tanto de criança aí? E as crianças rodeando. Mas foi a nossa propaganda, foi as crianças. As pessoas saíram para a rua para saber que enxame era aquele. Eu lembro que eu disse, Jesus não vai dar ninguém. Se o treinamento deu 4 pessoas, Jesus quer pelo menos 20 à noite. Gastamos tudo que a gente tinha com o trio elétrico. Divulgamos o bairro todinho, andando a pé no sol quente. Nós passamos em uma casa, uma pessoa foi curada. Passamos em outra, uma mulher que não enxergava, ela começou a contar os dedos da mão. Quando foi de noite, 60 pessoas estavam naquele lugar.
aquela igreja ficou lotada, porque ela colheu os frutos daquela cruzada. Saímos dali e eu disse: Senhor, se o Senhor nos der condição, nós vamos viver de fazer cruzadas. E foram mais de 30 até aqui. Teve dias que nós fizemos cruzada para 15 pessoas. Nós fomos fazer lá no Crato. Não sei se o pai lembra, acho que lembra. Aqui na mata, não sei de onde aqui. Levamos 15 cestas básicas. Não deu nem 15 pessoas. Mas fizemos uma para 500, quase 500 pessoas. Lá no Padre Cícero 3. Mas sabe o que eu entendi? Não é o número de pessoas, mas é a medida de graça que Deus vai derramando. Não adianta Deus me colocar diante de 5.000 pessoas se eu não tiver a medida de graça, de unção, de poder para aquelas 5.000. Ei, não adianta você querer fazer algo que você ainda não foi alistado para fazer. Mas por outro lado, você tem que se levantar, se posicionar e fazer aquilo na qual Deus já te deu uma medida, já te deu uma certeza, já te deu até as qualificações certas. Ei, Deus está querendo nos sacudir para dizer assim: se tu andas comigo, os milagres irão te seguir. Milagres extraordinários. Existe um chamado, existe uma chama dentro de nós. Aqueles 7 homens, eles foram mexer com algo que eles não tinham a experiência e a qualidade para aquilo. E sabe o que eu fico pensando? 7 homens errados por querer fazer algo que não tinha qualificação para aquilo. E nós olhamos para eles e criticamos eles, sim ou não? E eu e você que estamos qualificados para isso e não fazemos. E eu e você que olhamos para uma pessoa pressa, olhamos para uma pessoa necessitada e não temos coragem de dizer assim: eu vou orar por ti. E o meu Deus, que faz milagres extraordinários, Ele vai tocar na tua vida. Fique de pé. Aqueles 7 homens foram envergonhados. Mas a Bíblia diz que a cidade começou a ouvir o testemunho do que aconteceu. Todo dia tem alguém sendo envergonhado. Quem sabe você conheceu alguém que começou até bem, fez algo legal, mas teve uma hora que escandalizou, fez algo errado. Mas a cidade, ela não olhou para aqueles 7 homens que fizeram errado. A Bíblia não conta nem o nome deles, mas o nome de Paulo, ele foi ouvido na cidade, no país, em outras cidades, em outros países. O Jesus que nós andamos, o Jesus que nós servimos, o Deus que nos resgatou das trevas, Ele nos faz ser reconhecido tanto no céu como no inferno. E deixa eu te dizer algo. Esse tema, né, de reino espiritual traz medo às vezes, né? Mas você sabia que quem mais tem medo são os demônios? Não pela tua força, mas pela força do Deus que você serve. Não pelas tuas qualidades, mas por causa da qualidade do Espírito que habita em nós. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, Senhor, é uma pergunta, ó Pai, que às vezes não temos nem resposta, Pai. Quem somos? Pai querido, como estamos sendo conhecidos aí no céu, Senhor? Pai, quando os anjos conversam, ó Pai, como nós estamos sendo lembrados, Senhor. Pai, a tua palavra diz, Senhor, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nos levanta, Senhor, com ousadia. Pai, nos levanta com ânimo, Senhor.
Se o teu olhar me consumiu,